com a reformulação da nossa visão para nós como igreja, ela tem o primeiro propósito dela é engordar, sim ou não? Encher de gente, ficar uma célula pomposa, grande, 20, 30 pessoas, e nesse período, enquanto essa célula está crescendo, com bastante pessoas, líderes estão sendo formados ali dentro, em treinamento intensivo dentro da célula. O líder é intencional, ele falou, cuida da célula para mim. Essa semana você coloca as funções, essa semana eu queria que você cuidasse de todo o direcionamento da célula, e ele vai formando futuros líderes ali, enquanto essa célula engorda, durante um ano. Fala comigo, durante um ano. Um ano é o tempo top das galáxias para uma célula engordar. Mas vamos lá, se você estivesse num processo de engorda, o que atrapalharia você engordar? Que é difícil acontecer, né? Sim ou não? É mais fácil atrapalhar a gente emagrecer do que engordar, né, Daiane? Mas se estivéssemos num processo de engorda, pensa num rebanho, o que atrapalha uma vaca a engordar? Quem conhece? Pastor Werley, o que atrapalha uma vaca a engordar, meu filho? Verme. Um verme, ou seja, tem que tomar cuidado com falta de alimentação, má alimentação, muito lugar para ela andar, muito espaço. Tem que prender, para engordar tem que dar um aprisco mais, né, menor, um confinamento. Fala, Johnny. Água de qualidade, tem que ter sal, né, para gerar sede, não é? Eu aprendi isso outro dia. Nós estamos falando de vaca, mas o nosso propósito são as ovelhas do Senhor. É claro que nós não vamos prender as ovelhas, nós vamos ficar dando sal. Eu estou só te mostrando que existem alguns pontos que são negativos para a engorda de uma célula, para a formação de um líder. E talvez nós poderíamos então mudar a pergunta. Poderíamos colocar: o que tem atrapalhado a minha célula crescer e multiplicar? Você como líder e membro de uma célula, pensa um pouquinho aí, por que a sua célula não cresce, não engorda? Por que a sua célula ainda não multiplicou? Quais são os seus principais inimigos? O que é que está atrapalhando a sua célula engordar, multiplicar, gerar novas pessoas? Eu creio que o primeiro ponto que nós devemos ter atenção é justamente isso: encontrar qual é o nosso sabotador da nossa célula, o que tem sabotado a nossa célula, o que tem acontecido. E eu quero compartilhar com você hoje alguns pontos de atenção que podem estar mudando a visão central da sua célula, ou talvez mudando até o propósito dela. Mas apóstolo, é nossa intenção? Não, não é intencional. Ninguém acorda de manhã e fala assim: eu vou inventar isso aqui na célula para atrapalhar a célula. Não, tudo que a gente faz com a intenção de melhoria, sim ou não? De agregar, de acrescentar. A verdade é que um líder de célula deve em todo tempo procurar uma autoavaliação da sua célula. Eu sou 100% autoavaliativo quando se diz respeito à igreja. Eu entro e todas as vezes que eu estou entrando, eu sou quase que um supervisor geral, né? Então eu estou sempre olhando ali os pontos de atenção. Aqui nos cultos, quando eu vou numa célula, pode ter certeza, não estou indo lá na sua célula porque ou tem alguma coisa acontecendo, ou eu quero saber a saúde da sua célula. Inclusive essa semana eu já tenho um endereço fixo para a nossa célula, a célula que eu vou estar visitando. Então, eu quero compartilhar com você alguns princípios bíblicos que podem mudar a trajetória de emagrecimento para a engorda da sua célula. Atos 2:42 é o nosso primeiro texto. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Dedicavam a quê? E a comunhão, ao partir do pão e as orações. Então esse texto está nos dando 3 pontos. Primeiro, o ensino dos apóstolos. Segundo, a comunhão. Terceiro, a oração. Os 3 pontos que ele está falando aqui nesse texto são pontos primordiais de uma célula.
Entenda que a visão nasceu justamente de Atos 42 ao 47. Nós vamos esmiuçar alguns dos textos aqui. O que pode estar atrapalhando a sua célula é uma palavra diferente da palavra de domingo. Olha isso. Dedicavam ao ensino dos... Então, eles se dedicavam ao que os apóstolos estavam ensinando. Então, quando a minha célula está acontecendo e tem um perturbado, não se sinta ofendido se você for um perturbado, meu irmão. Amém? Mas tem um perturbado que é curioso e que quer falar do Apocalipse, que quer falar como que o anjo caiu, quer saber se o gigante que estava na porta do jardim era os anjos que tinham caído. Ele quer saber se Adão tinha um umbigo, irmão. Já viu esses negócios? O nosso tema de ontem foi qual? Aí a célula está lá falando sobre a nossa missão. E aí o abençoado, o perturbado, traz o assunto que ele gosta. Jesus está voltando. Você viu os sinais? Você viu aquele barco? Você viu aquele terremoto? Quando é fé, a célula perde todo o foco, sai dos ensinos do apóstolo e passa para uma discussão bíblica sem fundamento algum, que não gera crescimento nem salva ninguém. Pegou? Sim ou não? Então, qual que é o papel do líder? Guardar isso. Ó, eu não ia falar, né? Mas já que ela falou, ainda bem que não está saindo lá na live. Estou dando uma geral no meu óculos aqui, porque eu não estava enxergando vocês não, viu, gente? Descobri que... E aí o que que acontece? O líder precisa guardar isso. Quando alguém começa com um assunto diferente, ele não vai falar: ô irmão, isso aí não é o assunto da célula não. Não, ele vai chamar. Nossa, eu também penso, é por isso que a palavra de domingo fala sobre a visão. Pronto, com toda delicadeza, com toda graça, com todo respeito, ele tira aquele assunto perturbado e traz de volta para o assunto central. Ele passa uma pincelada no que é a nossa missão e faz uma pergunta para outra pessoa, deixando o curioso para lá. Estão me entendendo, gente? Sim ou não? O assunto da sua célula tem sido a palavra de domingo? O assunto da sua célula tem sido compartilhado que você está vivendo baseado na palavra do domingo? Entende? Se a gente não guardar isso, irmão, nós vamos perder o centro. Segundo ponto, comunhão. Essa aqui talvez seja um dos pontos mais difíceis de se compreender, porque nós temos dois níveis de comunhão dentro da célula. O primeiro nível de comunhão é o papá. O primeiro que eu digo é o primeiro que a gente se lembra quando fala sobre comunhão, né? Até porque nas funções está lá, comunhão, né? O lanche comunitário, né? Todo mundo leva um pouquinho, aquela coisa bem gostosa. Mas a comunhão que ele está dizendo aqui é ter tudo em comum. O que ele está falando aqui no texto é koinonia. Fala comigo, koinonia. Quando uma célula tem koinonia, todos falam o mesmo assunto, têm a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo espírito. Não tem entrada para um espírito perturbado dentro da célula. O espírito de confusão, o espírito de discussão, irmão, não tem. Quando nós temos comunhão, nós sabemos o que um e o outro está vivendo, qual a dificuldade, se é uma dificuldade financeira, se é dificuldade no relacionamento. Nossa, apóstolo, mas as pessoas precisam saber? Não, você precisa ser curado o suficiente para dar o testemunho na célula. Quando fala ali, naquele momento do testemunho, irmão, é para você falar que você tem 3 meses que não discute com a sua esposa. É para você falar na célula que tem mais de 5 meses que você não se masturba. Para você que é viciado em pornografia, é para você dizer ali na célula: queridos, eu não estou mais vivendo os meus olhos pornográficos, eu estou curado. O testemunho é isso, irmão. Não é contar que o cachorro escapou.
passou na frente do carro e não matei o cachorro. Não, que cachorro, irmão? Larga o cachorro para lá. Fala da sua vida. Só vai ter comunhão na célula aquele que tem coragem de falar na célula qual é a sua fraqueza, para que aqueles que são fortes nesse assunto possam te ajudar. Você chega na célula, o povo está contando testemunho do governo. Não entendeu nada. Sabe, o testemunho é aquilo que você tem vivido em vitória, depois que você está em Cristo. Ah, apóstolo, mas eu sou reservado. Eu não gosto de contar a minha vida pessoal. Você não é reservado, você não é curado. Você não é transformado. Porque quem é transformado e quem é curado, fala. Ah, não, apóstolo, mas então eu não posso falar, porque eu ainda não sou. Fala para você ser. Porque Tiago 5, versos 6, 15 e 16. A Deus para ser perdoado. Mas a cura está quando você confessa para as pessoas. Isso é comunhão, irmão. Isso é comunhão. Então vamos lá, koinonia, né? Terceiro ponto do primeiro, né? Oração. A célula, depois nós vamos esmiuçar. Deixa eu falar aqui. A célula precisa orar pelo seu propósito. Senhor, nos ajude a ter saúde na nossa célula. Pai, nos ajude a ganhar mais um. Senhor, me ajuda a dar atenção para o visitante que tem um assunto ruim. Irmão, a oração é para o propósito da sua célula. Eu estou falando sobre a oração inicial ali, tá? Essa oração precisa gerar uma atmosfera de fé, alegria e amor na sua célula. Você precisa falar para Jesus que você ama o que você está falando. Senhor, eu amo a minha célula. Eu quero ver mais uma pessoa nova aqui. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ganhar mais um. Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá uma estratégia. Entende? Estão me entendendo, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta, Natália. O Pablo está servindo hoje? Vamos, troca. Cadê o pastor Fabrício? Põe alguém que não é líder de célula servindo junto no lugar do Pablo, para ele vir. Se tiver outro líder de célula, põe para dentro, põe outras pessoas para servir. Ou ver se dá para deixar sem. É muito pertinente esse assunto para um líder de célula. Vocês estão conseguindo me entender? A oração? Então vamos lá. Um outro ponto. Atos 2:45 diz assim, ó. Vendiam suas propriedades e bens e contribuíam conforme a necessidade de cada um. Conforme o quê? Uma célula que não conhece a necessidade um do outro não é célula. Uma célula que não sabe que o seu irmão está só com um copo de arroz na lata não é célula. A última supervisão de célula que eu fiz, quando chegou na hora do lanche, não tinha nem pipoca, irmão. Mas eu sou supervisor, amém? Eu abro a geladeira. Dia que eu for na sua casa a primeira vez, o primeiro lugar que eu vou é na sua geladeira. É ou não é, Lizinho? Do Rocinho eu não vou não, porque antes de eu chegar na geladeira ele vai. Por que, apóstolo? Porque eu quero ver o que tem lá dentro. Se tem só um monte de garrafa d'água, se tem um Guaraná, um suco, um Danone, se tem um leite. Entender a necessidade. E aí aquela célula não tinha nada para servir, foram fritar uma pipoca de um restinho, e os líderes saiu, foi lá, comprou, trouxe refrigerante. No instantinho nós estávamos com a comunhão. Primeira coisa que eu fiz foi chegar nos líderes, falei, escuta, aquela casa lá, o problema do lanche é o quê? Não, apóstolo, é outro assunto. Falei, então dá um jeito de cuidar. Eles precisam tratar isso. Não é necessidade, é um outro problema. Entende? Mas quando você supervisiona, irmão, um supervisor, quando for na sua célula, entende, ele está indo para ver qual que é o problema que tem na sua célula. E às vezes vai chegar lá um membro
de uma outra célula que faz parte de uma cobertura da rede de apacentamento de outro pastor na sua célula. Você vai falar, não, um visitante, não, é um infiltrado. Outro dia eu mandei um infiltrado, eu enviei um infiltrado. Sabe como que ele foi recebido? O que você está fazendo aqui? Oh, vim só cumprir uma missão. Não, mas é bom para os líderes ficarem espertos. Se está indo um infiltrado na sua célula, é porque tem alguma coisa errada lá, irmão. Sim ou não? Hã? Não era para contar não, né, meu amor? Ô, dó. Você conhece a necessidade dos membros da sua célula? Quando alguém falta, você fala assim, não pode ficar faltando de célula não. Ou você pergunta, irmão, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Sentimos a sua falta na célula. Domingo retrasado, Davi e Amanda faltaram no culto de celebração de manhã e da noite. Eu fui lá e falei, meu filho, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Senti sua falta no culto de celebração. Está acontecendo alguma coisa? Apóstolo, é só isso aqui. Então glória a Jesus. Conte com minhas orações aí. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Entende? Nossa, apóstolo, o senhor deu falta do Davi e da Amanda, daqueles que estão todos os domingos, irmão. O dia que você faltar, você pode ter certeza que eu vou você. Quentinho. Mas aquele que vem de vez em quando não dá, a gente costuma, né? Que vem de vez em quando. Cadê o Eric que está lá em cima? Compartilhe esse link aí para mim lá no grupo do Pulso, por favor. Depois você vai ter um tanto de corte para você fazer aí, né? Então note comigo que eles vendiam as propriedades por causa da necessidade das outras pessoas. Vender as propriedades mostra interesse no bem-estar das pessoas. Irmão, deixa eu te falar, ninguém vai fugir ou mudar da sua célula se perceber que você ama ele, ao ponto de se preocupar com ele. Não é se preocupar com mais um número, é se preocupar com a pessoa. Apóstolo, o que pode estar emagrecendo a minha célula? Falta de preocupação com as necessidades dos seus membros, daquelas pessoas que estão ali congregando. Deixa eu te dar um ponto de atenção aqui, líder de célula. Se na sua célula não tiver acontecendo as ofertas, se preocupe com a vida financeira deles. Se preocupe. O Isaac agora faz parte da célula Peregrinos. Pensa no menino feliz, que me deixa louco dia de terça-feira. Papai, hoje eu tenho célula. Papai, eu não posso me atrasar na minha célula. Porque às vezes a gente chega um pouquinho atrasado, né? Papai, hoje eu preciso levar um lanche. Papai, isso aí, ele comprou um lanche outro dia. E aí ele falou assim, ele chegou e veio me entregar o troco. Eu falei, não filho, já leva para a oferta. Papai, mas lá quase ninguém oferta. Bom que você ensina aqueles que não estão ofertando, ou descobre por que não estão ofertando. Treinamento intensivo é isso, irmão. É aproveitar as oportunidades que você está tendo para descobrir qual a necessidade da sua célula. Estão pegando comigo, sim ou não? Quarto, verso 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha só aqui os pontos. Primeiro, eu vou pular o louvando a Deus, vou deixar por último, amém? Simpatia. O que é simpatia? Ou singeleza, em outras versões. Alguém sabe me dizer? Tratar as pessoas com carinho. Simples. Qual foi o outro? Como ela deve ser tratada. Alegria. Mas a apóstola foi em cima. Simplicidade. Eu gosto de sempre dar um exemplo e às vezes as pessoas se escandalizam. Outro dia eu estava em uma igreja e estava dando um treinamento e falei para eles o seguinte: pedi para que levantasse a mão quem era
Quem já tinha sentado numa mesa de bar para tomar uma gelada? Levanta a mão aí quem já sentou numa mesa de bar para tomar uma gelada. Oi, ai, ai. Olha lá, o Luan quase foi em pé lá. A pastora Heloísa ela tem que flutuar, irmão. Ela não sentava não, ela morava lá. Agora olha só, sentar na mesa de um boteco para tomar uma cerveja é ruim? Olha a sinceridade da mãe da Bruna. Não é. Para quem já sentou numa mesa de boteco para tomar uma gelada, sabe que é um lugar gostoso de se estar. É pecado beber, é pecado estar ali naquele lugar, mas é um lugar gostoso de se estar. Apóstolo, está ficando doido, estou falando a verdade, irmão. Por que que é bom estar naquele lugar? Porque lá todo mundo te ouve sem te julgar. Porque lá eles dão atenção ao seu assunto ruim. Porque lá, se você não tiver dinheiro para pagar a cerveja, o cara fala assim: pode deixar comigo, você está comigo hoje. Mas pensa numa célula que o cara não pode levar o lanche, se alguém fala: você está comigo hoje, eu vou fazer a sua. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E não era de vez em quando, não, irmão. Às vezes era toda semana, todo fim de semana. Estou quebrado, está comigo. Ó, tá vendo? Lá na mesa do boteco, você é quem você é. Sabia? Você é quem você é. Apóstolo, como é que eu gero uma célula gostosa? Imita uma mesa de boteco sem cerveja, sem coisas pecaminosas. Permita que as pessoas sejam quem são. Ouça o assunto ruim que ela estiver compartilhando. Dê atenção. Olhe a necessidade. Se ela não tiver o lanche, leva lanche que dê para ela. Marque uma visita. Vamos tomar uma Coca-Cola junto na sua casa. Leva a Coca. Já deixa a próxima prontinha, irmão. É assim ou não é? Por que a sua célula não pode ter esse ambiente? Por que a sua célula tem que ser tão formal, mas tão formal que você não consegue dar aquela risada gostosa igual a Carla tem? Igual a minha esposa tem? Igual a Daiane que bate balãozinho nas duas. Ó, viu? Tá vendo? Aí a pessoa chega na célula, a célula é tão formal, mas tão formal que ela assim... não vai querer voltar. Fala comigo, simplicidade. Célula é lugar de ser simples. Célula não é lugar de você colocar taça de cristal, talher dourado. Célula não é lugar disso não, irmão. É copo descartável, é aquele copo lá dos crudes que você pega no Burger King, no McDonald's. Célula é lugar para esses negócios assim, irmão. Sabe? Que você não vai ficar preocupado se a criança vai quebrar. Eu compro meu talher. Não, para com isso. Coloca o que pode quebrar. Ou então compra tudo descartável. Quando eu for na sua célula que tiver tudo descartável, eu vou procurar um prato de verdade. Eu gosto disso de verdade. É ou não é, Fernando? Vamos lá. O texto está dizendo assim, ó, louvando a Deus. Fazendo o quê? O louvor é um problema na célula. É um problema sério na célula. Sabe por quê? Porque célula é para quem não é crente, sim ou não? Aí você coloca a Joquebed. Ô Joquebed, eu ia morrer. Eu resolvi o bolo do bebê, irmão. O cara que não é crente fala assim, que é isso? Você está arrumando? E tá, ó. Irmão, célula é como Zaqueu.
Célula é Maranata. Célula é música que tocou até na Folia de Reis. Tocou no Coliseu. É carnaval. Eu estou lá tocando samba no Coliseu. O povo pediu como Zaqueu. Eu falei, que música que é essa que vocês estão arrumando, gente? O povo bebendo e cantando como Zaqueu. Presta atenção nas canções que você expõe na célula. Apóstolo, mas eu estou dando oportunidade para o fulano que só dá oportunidade para outra pessoa. Entrega para esse pentecostal ao extremo que pega fogo, dá outras oportunidades para ele. Não precisa ser o louvor, até ele aprender. Vocês estão me entendendo? Não estou ofendendo ninguém não, né? Por favor, queridos, não se sintam ofendidos não. O louvor, fala comigo, louvor deve ser ungido. Não se ofendam, não leve para o coração. O irmão não é ungido, não pode tocar violão, guitarra, bateria na igreja. Aí ele quer levar o violão para a célula. Após, qual que é o problema do instrumento na célula? E quando a célula multiplicar? Vai ter 2 violão? Vai ter 2 violonistas? Vai ter 2 cantores afinados? Célula é caixinha de som. Fala comigo, célula é caixinha de som. Porque quando a célula multiplicar, irmão, R$50 você compra outra caixinha de som e um louvor vai ser ungido. Célula não é lugar de levar som, violão, carrom. Para! As células que fazem isso, por favor, não façam mais. Você está boicotando a sua célula. É um boicote. Porque imagina aqui, ó. Você está aqui, o cara é bom no violão, igual o Dudu. Eu estou aprendendo a chamar ele de Dudu, eu só chamava ele de Vanduí. O Dudu, irmão, a hora que ele pega o violão na célula, que ele canta, o demônio, o dia que estava lá, eu falei, Dudu, louvor. Vai adorar o Senhor aí, canta aí. Por quê? O demônio não suporta o louvor, tá? Aí, um cara igual ele, que é musicista, canta igual o Tom Carf. A hora que a célula multiplicar, tem um Guilherme cantando. Aí o povo vai falar assim, eu quero voltar para minha célula. Aí o cara que vai tocar violão não sabe tocar, irmão, faz tudo desafinado, não afina o violão. Aí o povo vai falar o quê? Eu quero voltar para minha célula, essa célula aqui é horrível. Nós tivemos que parar, porque a hora que começou a multiplicar, eu falei, vida do céu, nós estamos caçando um assunto para a nossa vida. E para desmamar esse povo? O tanto que foi difícil. Dava até birra, falava que ia faltar da célula. O que nós estamos falando para vocês é de experiência, irmão. Ah não, aí virou worship night, né? Então vamos lá. Eu vou colocar o louvor agora na caixinha, apóstolo. Um louvor que todos conheçam. O louvor que tocou na igreja no domingo para manter a mesma atmosfera. Sabe? Se tem um visitante, irmão, coloca músicas conhecidas. Ah, apóstolo, eu já enjoei. Não é para você, é para o visitante. A célula não é para nós mais, não. Nós já somos crentes, irmão. É para o visitante que vai se converter. É para ele. Nós estamos gerando uma experiência para aquela pessoa. Então, música ao vivo na célula não é saudável. Por quê? Porque célula não é culto. Fala comigo, célula não é culto. É no culto que a gente tem um louvor, com instrumentos e ao vivo. E olha só, o
o pastor Geraldo da Paz Church, que assumiu o lugar do pastor Eigo, um dia desceu o louvor, tudo, você está tudo em pecado, eu vou pôr o Fernandinho no DVD. A igreja de 70 mil pessoas ouvindo o Fernandinho no DVD. Olha que loucura para você ver. Então, a célula não é culto. Fala mais uma vez. Célula não é culto. Célula não é escola de música. Não é lugar de apresentação, irmão. Célula não é lugar de apresentação. Não transforme a dinâmica da sua célula em uma apresentação teatral de Natal. Sabe? Se uma célula tem música ao vivo, quando ela se multiplicar, ela vai ter um problema. Se multiplicar. Então, se não tiver outra célula, outro na célula, vai sentir falta, vai se sentir inferior. Ponto 5. Agora eu vou parecer que está acabando. Fala amém. Célula não é ponto de pregação. Fala comigo. Célula não é ponto de pregação. Você sabe qual que é o maior desafio de formação em uma célula? É quando o líder acredita que é ele que tem que ficar com o compartilhamento da palavra toda vez. Porque ele é bom para compartilhar. O último a ficar com o compartilhamento da palavra é o líder. Não, apóstolo, eu sou o líder, mas eu não fico com compartilhamento. Eu deixo com fulano, que ele também prega bem, irmão. Não entrega para ele também não. Entrega para os piores faladores da célula. O compartilhado da palavra tem que ficar com aquelas pessoas que falam: a gente somos, nós vai. Pergunta para mim por quê? Porque essas pessoas que falam: a gente somos, nós vai. Quando ouve alguém que fala bem, falando na célula, ele não quer abrir a boca para nada. Ele fica com vergonha, ele fica constrangido. Ele fala: eu vou falar o que aqui? Aqui só tem teólogo, aqui só tem mestre na palavra, aqui só tem os doutor. Irmão, o Toninho não veio, mas olha só para você ver como eu ganhei o Toninho para Jesus. Nós ganhamos. Toninho chegava bêbado, eu punha ele para orar pela célula, no final da célula. Tonto, igual uma cabaça, chamando cachorro de cacho. Ele falava assim: eu estou doido, eu é tonto, eu vou orar. Eu falei: vai, vem cá. Eu não sei orar não, então repete. Eu ficava do lado dele, tem pessoas aqui que eu fiz isso, sim ou não? Repete. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Entende? Você precisa trazer simplicidade para a sua célula. Ninguém precisa saber que você é bom na palavra, que você conhece a Bíblia, que você é bom na exegese, na hermenêutica. Não, célula não é lugar para isso. Célula é lugar para deixar o mais leigo falar à vontade. É assim que nós geramos as pessoas, irmão. Olha o pastor Jacques, o pastor Edmilson, o pastor Fabrício. Olha os nossos pastores hoje. Não sabiam falar não, irmão. Eu dava oportunidade na célula, a Beice ficava assim, ó. Saía nada. Mas é isso que traz o crescimento. Não é ser bom. Nós não precisamos mostrar para ninguém que somos bons. Nós precisamos nos igualar na célula aqueles que estão chegando. E celebre quando a oração final de um novo convertido for assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa célula maravilhosa, amém. Igual quando o Vasco faz gol. Não, o Vasco não dá certo, né? Tem que ser igual quando o Flamengo faz gol. Aí você grilou. O Marcia não cansa de vir com a camisa do Vasco, não, cara. Ele já tem jeito. Célula não é ponto de pregação. Fala comigo. Célula não é ponto de pregação.
Às vezes você vai colocar uma pessoa para compartilhar da palavra, ela vai falar 2 minutos, irmão, e é isso. Às vezes uma outra pessoa completa mais 2 minutos, é isso. Aí, sabe o que os líderes fazem? Depois que a pessoa que está novo convertido falou 2 minutos, o outro novo convertido falou 2 minutos, aí para não ficar em silêncio, o líder fala 30 minutos. E desconstrói tudo que o novo convertido falou. Aí ele pensa assim, ó, na cabeça dele, lá, na próxima vez eu não vou nem falar nada, ninguém nem prestou atenção. Encerra, irmão, o momento do compartilhar da palavra, quando o novo convertido falar 2 minutos. É isso aí, galera, vamos lá, que palavra poderosa. Vamos levantar aqui, vamos fazer a nossa oferta. Com a palavra dessa aí, eu tenho que ofertar hoje. É isso. Sabe, não seja um líder que humilha, seja um líder que inspira. É isso. Célula é lugar de simplicidade, de colocar pessoas que nunca fizeram para fazer e celebrar o pouco que fazem. Agora, repete comigo, célula não é ponto de oração. Irmão, célula não é lugar de fazer campanha, tá? De oração. A gente pode, sim, deve ter ali a caixinha de oração e tudo, mas não é para ficar 40 minutos orando, porque não, irmão, apresenta aquele pedido. Senhor, está aqui os pedidos de oração. O Senhor conhece muito bem, Pai, o coração das pessoas que colocaram aqui, o que elas estão pedindo. E eu sei que o Senhor é fiel e justo para cumprir. Então, Senhor, faz um milagre sobre esses pedidos. Amém. Aí você sabe o que acontece? Na sua célula chega a irmã do círculo de oração. Aí você gosta do jeito que ela ora, aí você põe ela para orar, e a mulher fala em línguas, e toca piorro, e fala, e põe o dedo, e com aquela oratória, porque o Senhor é o majestoso, glorioso, e vai. Aí os novos convertidos, os visitantes vão falando, eu nunca vou dar conta de orar desse jeito. Perdeu o próximo intercessor. Vocês estão me entendendo? Às vezes as nossas células não multiplicam porque nós mesmos damos o tiro no pé. E ó, pá! Porque a gente gosta. É gostoso, irmão. Uma célula de crente é gostoso demais. Célula de crente, tudo acontece naturalmente, sim ou não? Você não precisa ficar assim, vai fulano, vai, você vai conseguir, eu te ajudo, vai, fala só um pouquinho. Não, crente, você tem que falar, irmão, deixa eu falar, cara, por favor, aqui, ó, tem mais gente para falar. É ou não é? Fala assim, eu não quero. Essa oração é profética, hein? Fala, eu não quero uma célula de crente. Pronto, aplauda ao Senhor. Oração mais poderosa que você já fez. Porque célula não é lugar de crente. Célula é lugar de crente ganhar o não crente. É para isso que nós estamos indo para fora, saindo das 4 paredes. Irmão, tem pessoas que não aceitam o convite de uma igreja, para vir numa igreja. Mas se você falar para ele assim, vai ter um lanche lá em casa, terça-feira. Vamos lá. Lanche? Não, nós vamos ter até uma feijoada. Irmão, a Camila fez uma feijoada lá em Araguari. A célula que estava dando 6 pessoas deu quase 15. O pastor Marcelo estava junto, não estava? A pastora Amanda, foi feijoada mesmo, foi? Estrogonofe. Não teve que mudar de casa, porque cabeu tanto de gente que foi comer um estrogonofe. Descobriram que era uma célula lá. Seja intencional, irmão. Assa a picanha, mas não conta que antes da picanha tem um banquete. Mesma coisa da Rinodê, mais ou menos sem marketing multinível gospel. Sabe? Para finalizar, irmão, célula é lugar de simplicidade. Célula é lugar de ganhar mais um. As nossas células precisam ser o lugar que nós mais gostamos de estar. Se você não estiver gostando da sua célula, tem alguma coisa errada.
Apóstolo, a célula na minha casa, eu estou igual o senhor, querendo faltar e não posso. Está muito errado então. Porque a célula, quando era na minha casa e eu queria faltar, ela era horrível. Nossa, meu Deus do céu. Pergunta para mim por que ela era horrível. Eu pregava de novo a mesma palavra lá. Eu ainda não tinha entendido que célula não era um lugar de pregação. Eu queria pregar a mesma palavra de domingo. Quando o povo falava errado, eu ainda corrigia. Oh, Jesus Cristo, me perdoa, Pai. Mas seja inteligente. Você que é líder de célula. O Igor ontem falou algo para mim que eu falei, caraca. Ele falou assim, apóstolo, quero visitar 3 células da igreja. Eu falei, quais? Ele falou assim, ó, a Emaús, Curados para Servir e a Aliança. Ele falou assim, eu quero visitar essas 3 células. Eu falei, irmão, vai em todas elas mesmo. Você está falando das 3 células que tem no DNA dessa igreja. As outras não tem? Tem, mas não tão, sabe assim? O sabor impregnado. Vai mesmo. O pastor Fabrício, esses dias para trás, visitou uma célula, foi supervisionar. Ele falou assim, vocês não sabem o que é célula, não. Semana que vem, nem quero que vocês sigam aqui. Vocês vão visitar a célula tal, tal e tal. Debulhou o povo nas outras células, precisa reaprender a fazer célula. É natural, a gente se perder, é natural, irmão. E agora você tem liberdade. Fala, eu tenho liberdade. Visita outra célula, irmão. Visita uma célula que está bombando, que está gorda. Vai lá e pergunta, gente, o que vocês estão fazendo? Me ensina. Seja humilde. Ontem eu falei sobre o propósito, sim ou não? Agora eu vou finalizar. Ontem eu disse assim, ó, nas 2 celebrações, que você não está cumprindo a sua missão particular, né? A sua missão individual. Você que é líder de célula, igual o Pablo, que é um baita de um evangelista, mano, pega a sua célula, vai evangelizando. Encontra um ponto na praça, na rua. Faz a célula do lado de fora. O importante é existir a célula com o propósito de ganhar pessoas. Vai lá pescar. Sabe? Vai pescar pessoas. Eles não estão vindo, vai lá. Nós precisamos, irmão, sacudir a poeira. Nós precisamos sacudir a poeira. Vamos recalcular a rota. Pede para o GPS recalcular a sua rota. Nós somos uma igreja em célula, irmão. Eu amo ver esse culto aqui cheio. Você não tem noção, tanto que eu gosto. Mas quando eu vejo uma célula vazia, eu me preocupo. Quando eu dou zoom um mês e tá as mesmas 5 pessoas na célula, eu falo, meu Deus. E eu vou quentinho nos líderes. Falo, você viu a célula, fulana? Você viu? Você está percebendo? Será que é só eu que estou vendo? Porque quando não cumpre o propósito, é porque está doente. Tem que encontrar o que está acontecendo. Você que é líder de célula, cara, você é o principal motivador da sua célula. Tem que ter umas estratégias.